vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem ama estar nesse lugar? Quem ama estar aqui? Glória a Deus. Eu vou te falar uma coisa então, meu irmão, se você ama estar nessa casa, se você ama esse lugar, não fique só para você essa paixão, esse fogo que está aí dentro, amém? Ganhe almas para Jesus, convide, às vezes um telefonema, uma ligação, hoje tem o Zap, né? Tão prático, um WhatsApp que você manda para um colega convidando ele, faz toda a diferença. Muitas vezes ele vem, aí se converte, é uma vida que é ganha e você terá uma recompensa por isso. Porque a verdade é que nós existimos como igreja, aqui nessa terra, somos alcançados pela salvação, pela graça salvadora, e permanecemos aqui porque esse é o propósito, nós temos que ganhar outros, tem que haver a multiplicação, ganhar outros e mais outros, e assim a igreja vai crescendo, o povo de Deus, o reino de Deus vai se expandindo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, amém? Deus nunca perdeu para o diabo e nunca vai perder, amém? Tem pessoas que pensam que uma grande quantia, a maior parcela vai para o inferno, de todo o montante, dessa multidão que há, né? A maioria, pastor, vai para o inferno e a minoria para o céu. É equívoco nosso, Deus vai salvar muita gente, amém? Nesses últimos dias, Deus vai salvar muita gente. E aí Deus conta com você para a tarefa de pregar o Evangelho, de convidar as pessoas para estar na casa de Deus. Traga sempre alguém junto, convide, diga, não, eu vou ganhar alma para Jesus, eu vou mandar uma mensagem para aquele meu amigo lá do serviço, vou mandar uma mensagem para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu amigão do peito que está sempre comigo, eu vou mandar uma mensagem para ele, vou convidá-lo para estar na casa de Deus comigo. E assim vai se expandindo o reino de Deus. Amém, queridos? Estão preparados hoje para receber um maná, como disse a nossa irmã Edith? Vamos abrir então, vamos pegar nossa espada na mão? Vamos pegar nossa espada na mão? Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós vamos usar o primeiro gume dessa espada, é uma espada de dois gumes. Vamos usar hoje o primeiro gume dessa espada, amém? Vamos lá comigo então? Abra no primeiro gume dessa espada, no capítulo 12, Gênesis capítulo 12. O primeiro gume é o Antigo Testamento. O primeiro fio dessa espada, né, olhando assim de frente para ela, o primeiro... Vamos começar pelo direito aqui. O primeiro é o Antigo Testamento e o segundo é o Novo Testamento. E nós vamos usar o primeiro gume, então, que é o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. E nós vamos lá para Gênesis capítulo 12. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra linda que Deus me falar ao coração por esses dias. A gente tem dividido aqui a tarefa de pregar o Evangelho, de falar da palavra de Deus com os nossos irmãos, companheiros. Sempre aqui a gente tem trazido pessoas de fora às quarta-feiras, e domingo mais somos nós da casa, quando não estou eu pregando, está o pastor Ricardo, e assim a gente vai sempre trazendo uma mensagem linda para o coração de vocês, porque a gente tem essa preocupação de sempre trazer uma mensagem animadora, amém? Uma mensagem de fortalecimento espiritual, de edificação, porque é bem verdade que nós estamos sendo edificados em Cristo, né? Dia após dia, nós vamos sendo trabalhados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a grande agente de transformação. A gente vem na casa de Deus, a gente ouve aqui as ministrações, as pregações, e essa palavra tem esse poder de ir nos alinhando, amém? Nos ajustando, nos alinhando, nos levando aos conformes, né, dentro daquilo que Deus preparou para nós, porque a gente vem lá do mundo, antes da gente conhecer Jesus, a gente vem lá do mundo, todo atravessado, todo perdido, né, a gente vem todo fora da linha, e a palavra de Deus, ela tem essa incumbência de nos levar para a linha novamente, para nos alinhar com o céu, amém? Glória a Jesus, essa palavra é poderosa, por isso que a gente ministra com tanto amor e carinho, porque a gente sabe que essa palavra é linda, e ela produz sim
coisas lindas nos corações, nas vidas. Gênesis capítulo 12, eu quero pontuar aqui alguns detalhes aqui que Deus me revelara nessa palavra quando eu estava lendo. Eu gosto de pregar expositivamente, eu gosto de abrir o texto, é por isso que eu peço a você que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia. Não tem nada contra aqueles que vêm aqui, lê um trecho e fecha a Bíblia como coisa que, né, domina e tal, cada um com a sua vocação, com o seu chamado, com os seus dons, né? Mas eu gosto de estar sempre aqui mostrando a palavra de Deus, a gente, né, e você aí acompanhando, a gente vai apontando aqui, você vai aí acompanhando com a gente todo o discorrer do texto, e a gente vai extraindo lições lindas para a nossa vida. Vamos lá então, Gênesis capítulo 12, eu quero pontuar algumas coisas. Verso 1 diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão, para aqui, olha para mim agora, a gente vai lendo e vai falando aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão. Quem disse a Abraão? Se nós podemos personalizar esse texto aqui hoje. Ora, o Senhor disse a Fábio, porque o Senhor fala com a gente. Ora, o Senhor disse a Marcos. Pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. Então você nunca leu a Bíblia. Me perdoa. Então você nunca leu a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Irmão, a maior profecia é infalível. Ela é infalível. Jesus mesmo falou: passa o céu e passa a terra. Então passa céu, passa, ou seja, tudo muda, tudo sofre alterações com o decorrer do tempo. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, ela é imutável. Imutável. A palavra de Deus é infalível, indivisível, insofismável. E tem muita coisa, a palavra de Deus é poderosa. Então, nós podemos personalizar que Deus disse a Marcos, e disse, ora, o Senhor disse a Marcos, ora, o Senhor disse a Priscila, ora, o Senhor disse a Raquel, ora, o Senhor disse a Aline. Porque Deus fala com a gente. Irmãos, toda vez que a gente prega o Evangelho aqui, prega a palavra de Deus para vocês, seja quem for que suba aqui, irmão, pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa previamente se preparou, teve o cuidado, buscou a Deus, constantemente ela se perguntou durante a semana, ela falou durante a semana: Deus, o que tu queres comunicar ao teu povo através de mim, o que tu queres falar? Deus, por favor, tem misericórdia. E a gente tem esse cuidado. Por quê? Porque quando a gente transmite aqui, irmãos, eu apenas sou o canal que transmito para você o que Deus está falando aqui. Então Deus fala com a gente em primeiro lugar através da sua sacrossanta e gloriosa e infalível palavra, a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão. Então, a gente vai ver isso, irmão, ao longo de toda a Bíblia, Deus falando com os seus profetas, com os seus homens, com os homens de Deus, grandes homens de Deus. A gente sabe que lá no início, quando não havia nada, era somente água, e a terra era como uma fagulha, um peixe, um submarino no meio das águas. E aí Deus resolve criar então, e aí ele abre um espaço em volta daquele pedaço de barro, informe, vazio. E aí ele começa então a trabalhar através da sua palavra. Então nunca acontecerá, nunca haverá um começo, meu irmão. Nunca haverá um começo e haverá novas coisas no mundo sem que Deus fale primeiro. Guarde isso no seu coração. É por isso que é importante, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você pedir: Deus, fale comigo, me orienta através da sua palavra. Pastor, aqui na igreja a gente não ouve muitas profecias. A gente ouve sim,
mas a maior profecia aqui, irmãos, é a ministração da palavra de Deus, e nós somos direcionados pela Bíblia, pelo poder da sua palavra. É Deus falando com a gente nesse momento, quando nós estamos ministrando aqui. Então nunca haverá um começo, nunca haverá novas coisas no mundo, irmão, isso na nossa vida, sem que Deus fale primeiro. Deus falou e tudo aconteceu, tudo se criou, tudo veio à existência. Nada do que foi feito se fez por acaso. É obra de Deus, é Deus falando e as coisas acontecendo. E no nosso mundo, na nossa vida, é a mesma coisa, em todas as áreas da nossa vida. O importante é nós sermos direcionados, é Deus falar com a gente. Amém, querido? E Deus tem falado. O importante, irmão, é importante você como cristão ter, eu sempre recomendo isso para todos. Quando a gente dá um discipulado aqui para os novos crentes, eu falei com o irmão Radesh, estava conversando com ele da Bíblia, dando um discipulado para ele, disse: irmão, examine diariamente a Bíblia, tenha isso no seu coração, ore diariamente e examine a Bíblia diariamente. Antes de qualquer decisão, meu irmão, consulte a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, busque a direção, diga: Deus, fale comigo aqui, Senhor. Mas não é abrir, simplesmente ir folheando e folheando, é aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Abre um texto direcionado por Deus e aponta para aquele texto e começa a meditar nas palavras. O que vem antes e o que vem depois daquele versículo que ora você está apontando, está lendo como base, vê o que está acontecendo ali, qual é o episódio, o que Deus está falando com quem, usando quem ali, para quem que Deus está falando, e aí com certeza Deus vai falar contigo através da sua palavra. Não é possível, queridos, que é só comigo que Deus fala, é com todos nós temos Bíblia na mão. A palavra de Deus é acessível a todos, todo crente tem uma Bíblia. E aí, irmão, eu acho tão linda essa expressão aqui, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão. Esse homem estava lá em Ur dos Caldeus, numa cidade totalmente idólatra. O seu pai era idólatra. O texto aqui não fala, mas se a gente for lá em Josué capítulo 24, nós vamos ver que os pais de Abraão adoravam outros deuses. E aí Deus resolve então olhar para esse homem, chamá-lo e fazer promessas para ele, falar com ele. Isso é muito lindo, porque isso acontece milhões e milhões e milhares de vezes. Cada um que Deus chama, Deus fala e faz promessas. Amém? Isso aconteceu com você, sim ou não? Você tem promessas? Amém? Você tem promessa, irmão? Deus te chamou, você já ouviu a voz de Deus? Você sente quando você lê a Bíblia que é Deus que está falando com você? É assim que acontece. Então olha só, o primeiro ponto aqui, Deus fala. E aí, quando Deus fala, tudo acontece. E olha o que Deus fala, vamos ver o que Deus fala com esse homem. A primeira coisa: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só o que Deus, qual é a proposta que Deus faz a Abraão. Sai da tua terra, né? Sai desse ambiente aí que não está legal para ti. Sai daí, eu preciso te usar, mas eu preciso que você saia daí e venha para perto de mim, para o propósito. Porque muitas vezes Deus precisa nos tirar de determinados ambientes, porque ali não dá, ali é carregado, ali não dá, não tem como, porque o ambiente em si não ajuda. Por isso que é importante nós ficar atentos, porque muitas vezes o lugar aonde nós estamos inseridos precisa ser mudado, ou a gente, se não mudar, a gente precisa sair de lá então, né? E aí olha só, do meio da tua parentela, aí já pega mais, né? Imagina ter que deixar tudo, né? Os parentes, os amigos, tanta amizade que ele tinha, né? Da casa do seu pai, olha só, para a terra que eu te mostrarei. Aí um outro ponto aqui, que eu vejo aqui,
que Deus só vai operar na nossa vida, Deus só vai falar com a gente, Deus só vai trazer aquilo que Ele quer, o plano que Ele quer e apresentar para a gente, quando a gente romper, estiver decidido a romper com o nosso passado, de uma vez, porque o rompimento com o passado nos leva a visões futuras, nos dá visões futuras, nos leva ao lugar onde Deus quer que a gente esteja. Mas eu preciso me desvencilhar de uma vez por todas do passado. Por isso que Deus vai chamar Abraão e vai dizer: sai daí, do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, sai daí do meio. Então eu preciso romper de uma vez com tudo, para ir na direção que Deus quer. E muitas vezes a direção que Deus quer não nos é revelado no primeiro momento do chamado. A gente fica até perdido, mas para onde eu vou? Né? Mas na verdade Deus te chama porque Ele já tem. Não pergunte muitas vezes o porquê, vá sem entender mesmo, faça como Abraão, faça sem entender as coisas, só obedeça à voz de Deus. É isso que Deus esperava de Abraão: só me obedeça, vai para uma terra, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, pelo caminho eu vou te revelando, eu vou te mostrando. E de fato foi o que aconteceu. Ele teve que sair, e aí pelo caminho Deus foi conversando em vários lugares. Abraão sentava, Deus aparecia para ele, levantava um altar, e ali Deus falava com ele, dando direcionamento. É assim que Deus espera de cada um de nós, que nós obedeça ao seu chamado, e corte todo o vínculo com o passado, com as coisas do passado. Aquilo que você vivia outrora, agora você tem que romper com isso e viver uma nova proposta, essa proposta do Evangelho para a sua vida. É isso que Deus tem para você. Você está disposto a viver o novo de Deus? Se lembra que nós cantamos aqui: eu quero viver algo novo. E para viver algo novo nós temos que estar disposto a obedecer e sair mesmo sem direção, somente norteado pela voz de Deus. E olha o verso 2, olha o verso 2: far-te-ei uma grande nação. Olha só depois da ordem, primeiro Deus dá uma ordem. Primeiro Deus dá uma ordem a Abraão: sai. Se ele decide obedecer e sai, aí Deus faz o quê? Uma promessa. Uma promessa. Depois que Abraão decide obedecer a ordem de Deus, Deus lhe faz uma promessa: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa expressão aqui, tu serás uma bênção, é muito forte, porque você não apenas receberia a bênção, a partir do momento que você recebesse a bênção, você seria, por onde Abraão andaria, Abraão seria uma bênção por onde ele passasse. E aí olha o que Deus fala no verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui existe uma coisa muito forte aqui, porque nós estamos ligados diretamente à fé de Abraão. Paulo vai falar isso aos romanos, que nós estamos ligados à fé de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão viveu um período de graça como nós vivemos hoje, não na lei. A lei foi a partir de Moisés, e Abraão viveu um período de graça, como nós hoje vivemos, graça sobre graça. E aí, quando Abraão decide abençoar, seguir a Deus, ele mesmo é um abençoador, e por onde ele passasse, ele seria bênção, e aquelas pessoas que olhassem para ele, e vissem que ele era uma bênção, e desejassem abençoá-lo, seriam abençoadas. Mas aquela pessoa que ao olhar para ele, talvez não gostasse do comportamento dele, porque ele estava no meio de nações pagãs. A gente vai ver isso aqui, olha o verso 6 comigo, a última parte do verso, diz assim, e estavam então os cananeus na terra. Então o lugar para onde Deus vai mandar Abraão,
já tem gente lá, e essa gente que está lá, é uma gente pagã, que adora todo tipo de divindade, adora todo tipo de divindade, menos o Deus verdadeiro. E aí Abraão vai para o meio dessa gente, e aí tem aqueles que se simpatizam com Abraão. Poxa, o cara é uma bênção, aonde ele bota a mão tudo prospera, que gente boa para lá para conversar com ele é muito agradável a companhia dele, como é bom aprender com ele. Aqueles que se simpatizavam com Abraão, de primeiro momento, e logo o abençoavam, poxa, Deus te abençoe, eram abençoados também. Agora, aqueles que amaldiçoavam ele, não se simpatizavam com ele, não vou, veio para cá trazer uma outra religião, veio para cá contrariar os nossos costumes, veio para cá estragar o nosso povo, veio para cá olhar, veio para cá tentar alguma coisa aqui no nosso meio. Não gostei desse homem, não simpatizei com ele, ele levanta altar a um Deus desconhecido, não me simpatizei com ele. Aí amaldiçoavam ele, sem saber, ao amaldiçoar Abraão, eles próprios eram amaldiçoados. Está bem claro aqui, ó. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pastor Marco, para me dizer uma coisa aqui, por favor. Isso é válido para os dias de hoje, para nós cristãos? Sim, sim. Essa ligação que nós temos com Abraão como pai na fé, essa ligação nos dá o direito de usufruir dessas bênçãos aqui, ó, dessa proposta aqui, ó. Estamos inclusos também nessa proposta aqui, ó. Aqueles que abençoam a igreja, aqueles que abençoam o povo de Deus, são abençoados, e aqueles que amaldiçoam, são amaldiçoados. Até hoje é válida essa palavra, até hoje. A gente tem um costume, né, de tudo, Deus te abençoe, e nem sabe se a pessoa te abençoou. Mas a gente pegou por costume, a gente faz isso sem se dar por conta. Qualquer coisa, Deus te abençoe, é o nosso costume. Mas se a pessoa te amaldiçoou, ela não vai ser abençoada, mesmo você ministrando sobre a vida dela. A grande questão é que eles não aceitam que você é uma bênção. Olha só, e tu, verso 2, e tu serás uma bênção. As pessoas não aceitam isso. Aí por elas não aceitarem, elas são contrárias à sua decisão, à sua fé, o seu modo de viver, são contrárias à sua vida, não se simpatizam com você. Eu não fui com a cara dele, e aí não abençoa, não libera bênção nenhuma. E aí você, por costume, Deus te abençoe, mas se ela não liberou a bênção sobre você, ela não é abençoada. Está aqui, irmão. Eu tenho certeza que no meio desses povos pagãos aqui, muitos se sentiam contrariados com o modo de viver de Abraão, porque Abraão vivia de um modo diferente, como um chamado de Deus, como aquele que portava promessas, ele carregava consigo promessas. Por isso que as pessoas, ao conversarem com ele, quem sabe, esse cara, não concordo com ele, com a religião dele, não tem ligação, não tem aquela química, não suporto ele, e aí amaldiçoavam. E aí, ao amaldiçoarem o homem de Deus, que era uma bênção, ele não carregava apenas a bênção, ele era a própria bênção, como você que foi talvez levado como José lá para o Egito, e lá no Egito você fez prosperar, Deus prosperou tudo lá por tua causa. Ela naquela empresa que você trabalha, quem sabe, o teu patrão nem sabe disso, mas a sua vida naquele lugar atrai muitas bênçãos para aquele lugar, Você é uma bênção lá no teu bairro, lá na tua empresa, em qualquer lugar, você é uma bênção de Deus. E as pessoas que entender que você é uma bênção, onde você está, no contexto que você está inserido, elas vão te abençoar e vão ser abençoadas por ti, querido. Alguém já disse para você, você é uma bênção? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. E aí eu logo me vem à lembrança esse texto aqui. Abraão, você será uma bênção, por onde quer, uma bênção em pessoa.
Tudo que o cara bota a mão, o cara prospera, conversar com ele é agradável, ele é uma bênção, ele contribui. Se ele não puder ajudar e atrapalhar, ele não atrapalha. Ele é pronto para tudo, ele é abençoador, ele é a própria bênção. E as pessoas quando falam isso para mim, pastor Marco, você é uma bênção, glória a Deus. Deus te abençoe, automaticamente, né? É uma coisa automática, né? Você é uma bênção, a pessoa já é abençoada. É assim que acontece, meu irmão. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Lá no meio da sua família, quem sabe só você serve a Deus. E alguém já disse, poxa, é uma bênção. Fulano de tal é uma bênção. No meio da nossa família. Todas os eventos, as reuniões de família, é ele que ora, é ele que é chamado para aconselhar nos momentos de crise. Ele é uma bênção na nossa família. A família é abençoada por tua causa. Meu Deus, que coisa linda. Amém, queridos? Aí depois da ordem que Deus dá para Abraão, sai. Deus também faz promessas, logo depois da ordem. E olha só, aí como é que Abraão corresponde a Deus? Verso 7 comigo, vamos lá. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, está vendo? Deus repete a promessa. Olha como é que Abraão corresponde. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então ele vai corresponder a Deus. Deus me fez uma promessa, Deus me chamou, disse que eu sou uma bênção, eu sou a própria bênção, eu vou corresponder a Deus à altura. Eu vou erigir um altar, e esse altar eu vou chamar de altar das memórias. Altar das memórias. E os altares eram feitos de pedra, né? De pedra, e ficava, depois de usado o altar, eles migravam para outra região, e aquele altar ficava lá. Outros povos passavam por ali, e ninguém derrubava aquelas pedras, porque havia um ditado que quem derrubasse esses altares, atraía para si maldição, porque eram altares direcionados a deuses. E aí ninguém, então ficava aquele altar lá, o altar das memórias, porque Deus me apareceu, disse Abraão. Amém? Um Deus que aparece, um Deus que vem, um Deus que vem para corresponder com a gente, para interagir com a gente. Ele não é um Deus distante, como muitos imaginam. Deus está lá no céu e eu aqui na terra. Não, irmão, claro que Ele está no céu e na terra, mas distância para Ele não é problema. Distância para nós, tempo, é problema. Agora, para Deus, distância e tempo não é problema. Ele me apareceu, Ele é comigo, amém? Então Deus nunca vai nos deixar. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, não importa por onde tu andares, o que tu passares, Deus sempre vai estar contigo. Pode falar para Ele, pode falar. Não precisa ter medo não, pode falar. Não importa, irmão, não importa, não importa. E aí Abraão corresponde com o altar. E aí olha só comigo, olha o verso 8, e moveu-se dali para a montanha a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Olha o que acontece, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Agora vai ser um altar, não um altar mais para memória. Deus me apareceu, vou levantar esse altar e fica intitulado como Deus me apareceu, altar das memórias. Agora vai ser um altar para me invocar, eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou oferecer aqui um sacrifício e vou ficar dizendo, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. E esse altar também fica, sabe por quê? Porque todas as vezes que Abraão passar por lá, ele vai voltar a esse altar. Então nós temos que ter um altar, porque esse altar nós vamos precisar voltar nele tantas vezes e muitas vezes que for preciso, ou seja, diariamente nós temos que ir a esse altar. Mas pastor, eu pequei, eu desci para o Egito. Abraão desceu para o Egito, logo depois de fazer aqui esse altar, de adorar, ele deu uma escorregada. Ele era um homem firme, ele vinha a passos firmes, ele vinha. Deus na frente, direcionando ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ia revelando e ele ia a passos firmes. De repente, irmão,
houve uma grande fome na terra de Canaã, e ele, em vez de esperar em Deus, ele escorregou, ele desce para o Egito, e aí, essa descida dele para o Egito, trouxe para ele uma dor de cabeça terrível. Mas aí tudo bem, eu não quero entrar aqui nessa parte. Ele volta do Egito, ele desce, dá aquele escorregão, mas daqui a pouquinho se firma de novo. E aí para onde ele volta? Ele volta para o altar que ele fez. Então sempre vai precisar nós voltar. Então levante um altar se você não tem. Levante um altar se você não tem. Esse altar, porque não haverá promessas cumpridas, não haverá promessas sem... E Deus não vai falar com a gente e nos direcionar, Deus não vai aparecer, como aqui no verso 6, no verso 7 ou melhor, se nós não tiver um altar. Então tem que ter um altar. Abraão entendeu isso. Eu vou corresponder à altura daquilo que Deus investiu em mim. Eu vou levantar um altar para adorá-lo, em memória do que Ele fez por mim, porque Ele me apareceu, Ele falou comigo, e eu vou corresponder. Deus espera isso de nós. Levante um altar. Pastor, não estou entendendo nada. Deixa eu te explicar. O altar, irmão, é aquele devocional diário que você tem com Deus. Você pode esquecer de comer, de se alimentar naquele dia. A irmã Edith leu aqui a oração do Pai Nosso dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós não deveríamos pedir o pão de cada dia, se nós não se lembrar primeiro de buscá-lo e de adorá-lo como Pai primeiro. Nós não teríamos direito de pedir, irmão. Nós não teríamos, nós só somos interessados naquilo que nos beneficia muitas vezes, que vai trazer benefícios para a gente. E Deus espera que a gente o adore, assim como o adore, peça o pão de cada dia, que Ele dá. Mas se nós não oramos, não adoramos a Ele, nós também não temos direito ao pão de cada dia. Sabe como as aves, disse Jesus, elas não ajuntam em celeiros, elas não semeiam nem ajuntam em celeiros, disse Jesus. Mas todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. E sabe como que elas pagam a alimentação do dia que Deus dá para elas? Com muito louvor. Com muito louvor. E aí elas louvam demais da conta. Sabiá chega a quase rachar o bico, né? O irmão João, que vive pelos postes da vida, fazendo casinhas e trancando a sua mulher lá dentro, ele louva disparadamente. Nesses dias eu sempre vejo aqui nessa mata aqui para trás, nessa montanha que tem aqui, pela manhã eu vejo os pássaros louvando ao Senhor. E de vez em quando o seu João chega com mais 3, 4 João, e eles botam, parece que vai estourar o peito, já viram isso? Parece que vai estourar o peito deles, porque eles louvam demais da conta o Criador, porque já estão louvando até antecipadamente pela comida de amanhã já. Estão pagando pela comida de amanhã. E nós muitas vezes somos tão ingratos, o ser humano tão ingrato. Gente, é tão marrento, tão bicudinho, tão difícil muitas vezes. E Deus espera da gente agradecimento, seja grato a Deus. E olha só, agora olha o verso 6 comigo. Olha o verso 6 comigo. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Olha para mim aqui. Você sabia que Deus ama uma competição? Pastor Marco, Deus ama uma competição. Deus ama uma competição. E Ele, quando Ele nos põe nesse mundo, Ele nos põe numa competição, uma disputa. Ele podia simplesmente dizer: Abraão, aguenta só, eu te apareci aqui, estou falando contigo, aguenta as pontas aí, que eu vou primeiro limpar a terra de Canaã, e quando todos os inimigos estiverem exterminados, a terra estiver limpinha, Abraão, eu vou te levar para lá. E aí, só benção, Abraão. Aí tu vai se deleitar, não vai ter ninguém para atrapalhar os teus altares, ninguém vai se estranhar contigo, o teu modo de viver,
Você será uma bênção, 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 e ninguém vai te contrariar. Porque a gente é uma bênção, mas tem gente que nos contraria, nos amaldiçoa, aí são amaldiçoados. Eu falei isso. Eu vou limpar a terra primeiro, espera um pouco aí. Não. Deus pegou e disse, vai para a terra que eu te mostrarei. E a terra estava cheia de inimigos, de cananeus. E esse povo, vai pesquisar um pouquinho sobre a história desse povo, que queimava os seus filhos aos deuses. Era um povo muito estranho, com costumes estranhíssimos. Povo assassino, mau mesmo. Aí Deus disse, não, eu vou pôr o meu filho lá no meio para competir com eles. Eu gosto de competição. Aí, Deus nos põe aqui nesse lugar para nós competir. Mas não é competir um com o outro. Porque entre irmãos não vale essa competição. Não vale, nós puxamos tudo para o mesmo lado. Não há um cabo de guerra entre nós. 10 irmãos para lá, 10 irmãos para cá, fica tudo puxando. Não, não há. Nós somos tudo de um lado só. Qual é a disputa? A disputa é com os inimigos de Deus e do povo de Deus. Deus nos põe no meio dos inimigos para nós disputar com ele. Disputar o quê, pastor Marco? O nosso espaço. Porque é de direito que todos nós tenhamos o nosso espaço. Você crê que você tem um espaço nesse mundo? Você crê que você nasceu para governar, sim ou não? Você crê que você nasceu para ser cabeça e não cauda? Levanta a mão. Pois então, Deus nos coloca no meio dos inimigos para nós disputar com eles. Ele ama isso, Deus ama isso. Mas Deus não nos coloca assim de qualquer jeito. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda para a guerra, Ele diz, eu me responsabilizo. Eu vou na tua frente, eu te dou armas para você lutar. Você não vai estar sozinho, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas essa disputa tem que haver. E é disputa por território. É, literalmente por território. Irmão, se a igreja não avançasse como tem avançado nos últimos anos para cá, nós já seríamos exterminados, com certeza, mas a igreja avançou muito. O povo de Deus entendeu que tem que ter o seu espaço. É por direito, Canaã, o nosso espaço, não importa se o campo está minado de inimigos, se nós estamos cercados de inimigos, a verdade é que nós carregamos com a gente uma palavra, uma promessa de Deus, de ter o nosso espaço. Deus ama a competição. Deus ama, Deus nos coloca para competir. Você não entendeu isso ainda, irmão? É, pastor, eu tenho passado tanta luta que o senhor nem imagina. É, irmão, Ele te pôs para competir. A luta é muito grande. Irmão, entenda isso. Deus falou isso no meu coração essa semana, muito forte, irmão, muito forte. Marcos, eu te coloquei para competir. E Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 6, o verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. São demônios, são espíritos imundos que agem na vida das pessoas, fazendo que elas venham tomar aquilo que é nosso. E nós não podemos sair ou ficar acovardados. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, olha que Paulo entendeu isso muito bem, a ponto de dizer, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou à luta, eu vou tomar aquilo que é meu por direito, em nome de Jesus. A mensagem é: conquiste o seu espaço. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que está acontecendo hoje em muitos lugares por aí é o crente correndo do diabo, é o inverso. Pessoas correndo, abandonamos, salve-se quem puder, e sai todos correndo, e deixa os despojos, deixa tudo que tem nas mãos do adversário. Lute pela sua casa, lute pela sua... pastor, está perdido. Não está perdido. Lute pelo teu espaço, a tua casa é você que governa, lá é Deus que, na tua vida, lá quem comanda é Deus que te dirige, é Deus que te dá sabedoria naquele lugar, para te governar, para te ministrar, para te administrar.
Você é um mordomo de Deus. Deus deu as suas riquezas para você administrar. Então o senhor está falando que Deus nos coloca no meio dos inimigos para disputar com eles, é isso mesmo. Mas você não está sozinho. Pastor, tudo que eu tento fazer é uma coisa, pastor. O inimigo vem de todo jeito se atravessando no meu caminho. Com aquele rolo compressor, eu vejo muitas vezes assim, com aquele rolo compressor vindo assim na minha direção, assim, dizendo, sai, né, um tanque de guerra, né? Sai, ou eu passo passo por cima, e você fica parado ali, ó. E quando você levanta a mão, você se dá por conta que você tem as armas de Deus, que você não luta por conta e risco próprio, você foi chamado e comissionado por Deus, e capacitado por Ele para você lutar. E aí o diabo fugirá de vós. Guarde isso no seu coração. Abraão, depois que entendeu que Deus deu a ele a terra, ele ergueu 2 altares já de início. O altar das memórias e o altar onde ele vai invocar o nome do Senhor. E no altar que ele vai invocar o nome do Senhor, dá uma ida comigo rapidinho. Lá para Gênesis 13, 4. Gênesis capítulo 13, o verso 4. O verso 3 e 4, diz assim, ó. Gênesis capítulo 13, verso 3 e 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que dantes ele tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Amém? A gente batalha e corre para o altar. A gente batalha e corre para o altar. A gente vai avançando, mas tem altar também. Porque se não tiver altar, você não tem. Porque altar quer dizer vida com Deus. Eu tenho vida com Deus. Altar quer dizer, eu tenho vida com Deus. Eu tenho o meu devocional diário. Eu esqueci de tomar café hoje de manhã. Esqueci. Levantei pela manhã e esqueci de tomar café. A mulher tinha posto a mesa, ela participou e eu esqueci de tomar café, mas eu não esqueci de orar. Não estou falando que aconteceu isso comigo hoje de manhã, não foi não, mas é para ser na vida do cristão. Ele pode esquecer de tomar o café dele, de jantar, mas ele não esquece de ter o devocional diário dele com Deus. Ele abre a Bíblia na sua cama, dobra o seu joelho, e ao abrir a Bíblia ele diz, Deus, fala comigo. Deus, o que tu queres comigo? Deus me direciona, Deus me dá sabedoria para lidar com aquela situação lá em casa, aqui em casa. Deus tem misericórdia de mim, Deus olha para as minhas finanças, Deus olha para a minha vida financeira, Deus olha para a minha vida, tem misericórdia de mim, no meu casamento, para os meus filhos. Ele está sempre, constantemente, indo à presença de Deus, ou seja, ele está indo no altar que ele tem, constantemente, para invocar o nome daquele que lhe fez promessas. A promessa não vai se cumprir, não da parte de Deus, porque Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir, mas a promessa vai ficar em aberto, vai ficar arquivado lá, se você não ter o altar. Amém? Tem o teu altar. Pastor, Deus falou comigo através de profetas já, através da sua palavra, que Deus tem uma grande obra na minha vida. Pois então, tens o teu altar já? Prepara o teu altar primeiro. Tenha o teu altar. Você vai precisar voltar lá, tá? Mesmo que você escorreguei, dei aquela fraquejada, fui no Egito, dei uma passeadinha por lá, problemada, pastor, mas volta para o altar. Vai invocar o nome do Senhor ali, que Deus vai te ajudar, irmão. Peça o socorro divino, Ele vai te ajudar, meu querido. Vamos nos colocar de pé. A gente conta nosso problema para tanta gente, né? Eu conto os meus problemas para tanta gente, e aí eu esqueço de contar para Deus. E as pessoas não podem me ajudar por elas mesmas. Tem coisas que as pessoas não podem. Tem coisas que só Deus pode fazer, então eu tenho que ir a Deus, diretamente a Deus. Não fica... rogai por nós. Não, vai você. Amém?
Aí você lá diante do altar, que está preparadinho, você já deixou o altar lá. Vai lá, dobra o teu joelho. Está lembrado que Jesus falou? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, viu? Ora em secreto, ninguém está vendo. Aí não tem espetáculo, né? Oh Senhor meu Deus e meu Pai, né? Palavras bonitas, o cara fica buscando palavras bonitas, excelso e glorioso, santo, inefável e tal. Não, você lá está lá, sozinho com Deus. Paizinho, aqui é o Marco. Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda. Não precisa impor a voz, como a gente, né, impõe para pregar aqui. Você fala tonalidade baixa, tranquilo, com Deus, o altar está ali, você sabe que você já foi atendido muitas vezes que você esteve ali. Você já foi atendido por muitas vezes. Porque o Senhor disse. Você vai agora, eu vou falar aqui, ó. O Senhor disse, eu vou dizer só essa parte aqui, ó, o Senhor disse. E aí você vai gritar o nome de uma pessoa que você conhece aqui dentro. Por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, o Senhor disse, aí o irmão vai gritar, irmão Sedenir, disse a Sedenir, o Senhor disse, aí irmão, a Sedenir. Aí você diga outro, e assim a gente vai cruzar aqui, porque nós temos que sair daqui certos hoje, de que Deus fala com todos nós. Vamos lá, preparados? Se a gente errar a primeira, tem ainda tantas outras tentativas, amém? Não vamos já se entregar na primeira. Vamos lá. O Senhor disse. Agora a pessoa que está do teu lado. Agora ficou bom, hein? Poxa, sem ensaio nenhum, hein? Agora a pessoa que está do teu lado. Você vai falar o nome dela e ela vai falar o seu nome. O Senhor disse. Que coisa linda, olha só. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque Deus fala com todo mundo. Deus fala com todos nós, não é privilégio só nosso. Ei, o escritor aos Hebreus diz que o caminho está aberto. O novo e vivo caminho está aberto. Eu gostaria que você pegasse na mão da sua família. Irmãos, pastor Marco, mas precisa sair do lugar e diante do altar. Irmão, isso é muito significativo, porque é uma ação, e toda ação tem uma reação. Quando nós se movemos, quando nós obedecemos quem está ministrando aqui, né, e a gente sai do lugar, se move, é uma atitude de fé, de obediência. Então pega na mão da sua esposa, pai do seu filho, vem aqui diante do altar, vem. Pastor, esse lugar é mais santo do que aqui eu não estou. Não, irmão, mas é aquilo que eu falei para ti, implica em bênçãos para a tua vida, é diferente no mundo espiritual. Por que Abraão levantou altares em vários lugares? Porque cada lugar é um lugar diferente. Todo lugar é santo, mas porém... Chega mais para frente aqui, mais para frente aqui, isso. Mais para frente aqui, ó. Enche para cá assim, ó. Vamos enchendo aqui, nem um galão de água, vai enchendo, até transbordar. Coloque a mão assim no coração, meu irmão. Ei, uma palavra tão simples, né? Esse simples pregador, mas se você guardar isso no seu coração, irmão, as coisas vão acontecer na sua vida. O que não estava acontecendo, estava empacado, travado, freio de mão puxado. Deus está dizendo para pessoas aqui, meu filho, o que estava travado na tua vida eu destravo hoje. Basta somente você crer no que o meu servo disse, que você tem o seu espaço. Você nasceu para governar, você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Faz um fundo musical para nós, irmão. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, faça a sua oração. Senhor nosso Deus, o teu povo, os teus filhos, aqueles que o Senhor chamou e disse o nome de cada um deles, como disse o de Abraão, e chamou Deus a Abraão, o Senhor chamou a cada um de nós aqui também. As promessas foram feitas a nós também. Nós somos uma bênção, somos como Abraão foi uma bênção.
Nós somos a extensão daquilo que vem lá de trás, Senhor, dos grandes homens de Deus. Nós hoje ocupamos o lugar, estamos dentro do nosso tempo, atuando dentro da nossa geração, do nosso espaço, fazendo aquilo que é para fazer. Cada geração tem o seu ponto de atuação, tem o seu momento de atuação, tem o seu serviço para fazer dentro da sua geração, do seu tempo. E nós temos o nosso. Chegou a nossa vez, como foi já a vez deles, e virão outros que terão a sua vez também. E dentro dessa vez que nos foi dada, desse espaço, desse tempo comissionado a cada um de nós, nós queremos atuar fortemente, dizendo: Deus, Deus, Tu é comigo, eu vou lutar a guerra, eu vou entrar na disputa sim e vou vencer, porque Tu me chamaste para ser cabeça e não cauda, Tu me chamaste para ser um vencedor, Tu me chamaste para ser um vencedor, Tu me chamaste para ser um conquistador, Tu me chamaste para ser um desbravador, Tu me chamaste para ser, meu Deus, uma bênção aonde eu estou inserido. Eu abençoo todas as famílias aqui, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, as famílias que estão unidas diante do altar. Isso é muito significativo, porque eles saem dos seus lugares para estar aqui diante do lugar onde é ministrado a Tua palavra. Esse lugar de onde sai, Senhor, uma cachoeira de águas vivas para o peito deles, para a vida deles, para o coração deles. Por isso eu ministro a graça de Deus sobre a vida de cada familiar, cada família. Eu declaro a salvação, eu declaro a salvação dos familiares do Teu povo. Toda casa aqui representada, o Senhor vai entrar como um dia entrou na casa de Zaqueu, trazendo salvação, como um dia entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. O Senhor vai entrar com cura. Ó Deus, Tu és poderoso, como Tu chamasses Lázaro à vida, Tu vais chamar essa pessoa à vida com Deus, a vida espiritual, e o milagre vai acontecer, e o Teu nome vai ser glorificado, meu Senhor. Eu abençoo a todos vocês como ministro de Deus, como embaixador de Cristo, como ministro do Evangelho, dispenseiro dos grandes mistérios de Deus. Eu ministro sobre suas vidas a bênção que enriquece, não acrescenta dores. Eu ministro sobre o seu celeiro pães, farturas de pães, águas vivas, fartura para a sua vida, tanto espiritual como fisicamente. Eu abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Volte aos seus lugares, dando glória a Deus.